Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem estiver vendo na madrugada também, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui com a correção do exercício da, da aula anterior, que eu mandei através do link do YouTube e dar um retorno a vocês da correção desse exercício. As primeiras, os primeiros questionamentos são: letra A. O que são alcenos e qual a fórmula geral de um alceno? Alcenos, também chamados alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos, são hidrocarbonetos acíclicos contendo uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica. A fórmula geral é CnH2n. Então, os alcenos são hidrocarbonetos, ou seja, só carbono e hidrogênio. Acíclico quer dizer que a cadeia é aberta e tem uma única ligação dupla nessa cadeia aberta. A fórmula geral é CnH2n. Letra B. Como é dado o nome a um alceno? Segundo a IUPAC, a nomenclatura dos alcenos é semelhante à dos alcanos, bastando trocar-se a terminação -ano pela terminação -eno. Essa terminação -eno aqui é em, vai significar que tem uma ligação dupla, e o O, que é um hidrocarboneto. Enquanto os alcanos AN só tem ligação simples, e o O, que é um hidrocarboneto. Próxima questão, a questão 27 do PDF, dê nomes segundo a IUPAC aos seguintes alcenos. A regra de nomenclatura de alceno, a gente tem que nomear a cadeia principal, começando pelo carbono mais próximo da ligação insaturada, no caso sendo a ligação dupla, e aí essa ligação, esse carbono próximo a essa ligação, a gente começa a contar os carbonos, onde a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos possível. Vemos que a insaturação se encontra aqui, então esse vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, não importa, porque a cadeia principal vai continuar sendo 4 carbonos e a minha ramificação vai se encontrar no carbono 3. Tanto eu indo em linha reta, como eu pegando o carbono que está na parte de baixo. Então, nós temos aí nesse primeiro composto, são 4 carbonos, então o prefixo é but, e nós temos uma ramificação no carbono 3, que é aqui o metil. Então, vai ficar 3-metil, but 1-eno. Na letra B, nós temos um composto, um alceno, onde a regra é clara. A gente começa a nomear os carbonos da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5. Essa vai ser a cadeia principal, com uma ramificação no carbono 2, que é um etil. Então, nós teremos 2-etil, que está bem aqui no carbono 2, nós temos a ramificação etil, pente 1-eno.
No composto da letra C, nós começamos pela extremidade mais próxima a insaturação, a ligação dupla. Então, agora a gente começa da direita para a esquerda. Então, fica 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, também dá certo. Mas eu tenho que ter também outra regra. Pode ser o menor número possível de ramificações. Então, quando a gente for colocar aqui vai dar um 4-etil no carbono 4. Ó, 1, 2, 3, carbono 4, tem o etil, 5 dimetil, que no caso eu vou ter um metil e outro metil. Cadeia principal 6 carbonos, hexeno 1 eno. Na questão 28, escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Eu tenho aqui o 4-metil, quer dizer que no carbono 4 da cadeia principal eu vou ter uma ramificação metil, minha cadeia principal vai ter 5 carbonos, onde a ligação dupla vai estar no primeiro carbono. Então fica, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, pente. 1, a ligação se encontra aqui no primeiro carbono. E o metil no quarto carbono, já que é 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, eu tenho a ramificação metil. Dimetil, but 2 eno. Eu tenho duas ramificações de metil. Então, fica 1, 2, 3, 4 na cadeia principal. As minhas ramificações, essa ramificação está nesse carbono aqui, ó, e essa ramificação está nesse carbono. Então, é dimetil, buteno, são 4, 2, eno. Eu não preciso colocar se é um metil, por exemplo, se eu tenho um metil aqui no carbono 2 e no 3, porque não importa se eu fizer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, sempre vai dar a mesma coisa. Se eu colocar 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, sempre essas ramificações vai estar no carbono 2 e 3. Então, não precisa colocar 2 e 3 dimetil, basta colocar dimetil, porque como é um buteno, não importa identificar se é o 2 ou o 3, porque indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda vai continuar sendo os mesmos carbonos. 4,4-dietil, 2-metil-hexeno. Sua fórmula é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cadeia principal, onde eu tenho no carbono 4, 2 etil, um em cima e outro embaixo, e no carbono 2, um metil. Na letra D, nós temos 5-etil, 6, 7, 7 trimetil, octeno, oct 3 eno. Cadeia principal, 8 carbonos, onde temos um etil no carbono 5, que é esse aqui. Esse etil fica nesse carbono aqui. E esse metil fica no 6, que é esse, e essa fica no 7, a ramificação. Qual é a fórmula molecular do 2-metil-pente 2-eno? Vocês lembrem que no
no conteúdo, a gente vê que a fórmula geral do alceno é CnH2n, onde N esse N ele é um número que de 1 até o infinito que determina a quantidade de elementos em questão. Então, a gente sabe que aqui o número de carbonos, pente, é 5. Então, aplicando CnH2, a fórmula molecular vai ser C5, como eu tenho C6H12. Eu errei aqui numa questão, desculpem, mas vou corrigir o erro para entenderem. É 5 na cadeia principal, mas tem o metil que tem um carbono também. Então é C6. Se é C6, então fica 2 vezes 6, que dá 12. Então na cadeia principal são 5 carbonos. A ramificação, que eu não tinha prestado atenção, é mais um carbono, então faz 6. Aplicando a equação, a fórmula geral dos alcenos, CnH2n, então a gente tem a fórmula molecular do 2-metil pente 2N, sendo C6H12. Observe as estruturas. Ele me dá os compostos e ele quer saber os compostos 1, 2 e 3 são respectivamente. Nós temos aqui o composto 1, a insaturação está no carbono 1, então para colocar o nome dele vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então a cadeia principal é essa que vem e desce. Então nós temos 2-metil. Então no carbono 2 e no carbono 3. Então fica 2 e 3 dimetil, 1 penteno. Esse é o nome desse primeiro composto. Vamos ver se a gente já tem esse composto. 2 e 3 dimetil, 1 penteno, está aqui na letra B. 2 e 3 dimetil e 1 penteno. Então, as alternativas podem ser a letra B ou a letra D. A gente já exclui a letra A letra C e a letra E. Vamos ver aqui o nome desse outro composto. A gente pode ver aqui que essa insaturação está aqui, ó, no carbono aqui embaixo. Então a cadeia principal vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Porque se eu fizer 1, 2, 3, aqui só dá 4. Então eu subo aqui, ó, o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho um etil no carbono 2. Então esse vai ser 2-etil, 1 penteno. No caso, 2-etil e 1 penteno, eu só tenho na letra B. Então nem preciso colocar a nomenclatura do terceiro. Minha alternativa correta, letra B, já que eu excluí as outras. E o terceiro composto vai ser o 4-metil 2-penteno. Seguindo a regra, do alceno, a gente começa a nomenclatura pelo carbono mais próximo da extremidade. Aqui fica 1, 2, nessa extremidade da direita para a esquerda. Se for da esquerda para a direita, fica carbono 1, 2, 3. Então, a mais perto é da direita para a esquerda. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4, eu tenho a ramificação metil. Então, fica 4-metil 2-penteno. Questão 31. Da substância de fórmula estrutural plana, é correto afirmar que A. Apresenta cadeia carbônica aberta, ramificada e saturada. É uma cadeia carbônica? Sim. É aberta? É. É ramificada? Também é.
É saturada? Não, ela é insaturada, pois ela tem uma ligação dupla. É um hidrocarboneto com cadeia carbônica fechada? Não. É o dimetil 3-buteno? Vamos ver se é. Vamos fazer a nomenclatura desse composto. Se eu começar da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Não importa a posição que eu comece, sempre vai dar no carbono 2 a ligação dupla. Se for da direita para a esquerda, se for dessa de cima para baixo, essa de baixo para cima, ou esse carbono da esquerda para a direita. Sempre aí a extremidade, não importa por onde eu começar, a ligação insaturada vai estar no carbono 2. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Ele é o dimetil 2-buteno. Ele tem duas ramificações, cadeia principal tem 4 carbonos, onde no carbono 2 eu tenho a insaturação. Então é a letra C. Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada abaixo, fazem-se as afirmações. É um alceno? Sim, pois ele tem ligação dupla. Possui 3 ramificações diferentes entre si, ligadas a uma cadeia ramificada, ligadas à cadeia principal. Aí a gente tem que ver o composto. Começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não seria a cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a cadeia principal. De ramificação, vamos ter 1, 2, 3 ramificações. Possui 3 ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal. Não são diferentes, temos 2 diferentes e temos 2 metil. Esse é um metil e esse também é uma ramificação metil. Apesar de ter fórmula molecular C11 H22, não é um hidrocarboneto. Ele é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Possui no total 4 carbonos terciários. Vamos ver. Esse carbono aqui é terciário, 1 terciário, 2 terciário, 3 terciário, 4 terciários. É verdadeiro. Então a alternativa correta somente é 1 e 4. Pronto, eu concluo aí a correção da atividade. Qualquer dúvida, podem me procurar no privado. E tenham um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada.